Vamos lá, segunda teoria. Eu vou ver o do Corey depois. Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal em mais um vídeo de Little Nightmares 2. E agora que terminamos o jogo, a gente pode criar dezenas de vídeos de teoria. Que final foi aquele, galera? Se você não viu a gameplay, assista comigo, galera. É uma gameplay que eu acho que é um pouquinho diferente da tradicional. E depois você vem ver esses vídeos de teoria. Eu vou fazer vários vídeos contando algumas partes diferentes, mas esse primeiro vídeo vai ser para explicar as coisas que eu tenho certeza vocês ficaram com mais dúvida, trazendo obviamente as minhas percepções e as minhas ideias sobre o jogo. Lembrando, quem gosta de Little Nightmares, tem muitos vídeos de teoria, que agora muitos estão vencidos, digamos assim, já que a gente tem elementos novos, mas são vídeos interessantes. E eu tenho gameplay do Little Nightmares 1, DLC do 1 e também do Very Little Nightmares, que é o jogo para mobile. Quem quiser conhecer, assista, que aí vai fazer muito sentido na cabeça de vocês. Galera, assim, eu tenho que dizer uma coisa que eu digo sempre para as pessoas que são inscritas nesse canal. Todos os jogos interessantes têm uma história linear, né? Que é a história que a gente vai jogar, a gente vai ver, ela é de graça ali, né? A gente recebe ela e ok, acabou, tá tudo certo. E muitos jogos complexos e interessantes têm uma história oculta, uma história de bastidores, digamos assim, pesada muitas vezes, que é a história de Little Nightmares. Little Nightmares tem vários detalhes importantes, críticas sociais, que eu já abordei em vários vídeos meus, mas vai que você é novo, não sabe, portanto eu tô avisando que eu vou entrar aqui em alguns assuntos bem diferentes do que a história rasa nos traz. Eu tenho certeza que as perguntas de vocês, assim, pelo menos que estão gritando agora na cabeça é, afinal de contas, Little Nightmares 2 é antes do 1? É depois? Não faz sentido, porque a desenvolvedora do jogo falou no Twitter que era depois. Mas eu joguei, eu vi a tua gameplay. Ok, essa parte a gente já sabe. Algumas entidades principais desse jogo. Já criei aqui minha teoria das 4 entidades, que agora, incrivelmente, vários youtubers têm a mesma teoria que eu. Interessante, eu acho isso bem peculiar, digamos assim, mas ok, eu tenho uma teoria que tem algumas entidades principais nesse jogo que elas estão fazendo. Por que tão peculiar? Ninguém pode ter a mesma teoria que você? Então você pensa na teoria? Na verdade, uma competição entre elas. E o que elas querem, elas, de onde elas nasceram, o jogo não explica, mas eu acho que nesse jogo Little Nightmares 2 começa a explicar, né, que essas entidades são algumas, são monstruosidades, digamos assim, cósmicas, atemporais, fora do tempo, tempo e espaço, né? Então a gente vai dar uma mergulhada aqui boa, né? Dar uma viajada aqui na teoria. Vamos lá, vamos dar uma viajada. A entidade que eu tô falando é aquela entidade cheia de olhos. Quando a gente chega na torre da transmissão, que por sinal um certo youtuber aí que tem um símbolozinho de uma vaca tinha falado que achava que dentro daquela torre, na verdade, era uma entidade única com vários olhos. Dentro daquela entidade, quando a gente entra nela, o que a gente percebe? Uma luz rosa. A gente consegue ver, embora que a gente tenha gravidade sobre o nosso corpo, ou seja, a gente consegue caminhar normalmente. Nossa, o cara falou isso? Ele falou isso? E farpas? Não, acho que ele tá falando dele mesmo. Ele não é o Cole? Aí, ó, tem uma vaca no perfil, ele tá falando dele mesmo. Tipo, ele acertou. Ele farpou ele mesmo? Não, gente, ele tá falando, eu realmente acertei minha teoria. É isso que ele tá fazendo. O ambiente está completamente estranho, as imagens estão distorcidas, né? Postas muito distorcidas. O que está acontecendo ali? Aquilo é real, não é real? Aquilo seria dentro da entidade principal do jogo, que ela ficou conhecida como a transmissão. Eu não acho que a transmissão seja exatamente... O cara falando, acertei uma teoria, vocês, fofoca. O nome dela, eu acho que ela teria mais a função do homem magro, no final das contas, mas por enquanto, né, vamos chamar ela com a entidade daquela de olhos bizarra do final do jogo. Entrando lá, a gente consegue ver que essa entidade, o poder dela é distorcer tudo, é corromper tudo ao redor dela. Quem entra ali dentro começa a ser corrompido, distorcido para sua versão pior, absolutamente pior. Quando a gente vê que a Six entra naquele ambiente, ela começa, né, a gente vê no finalzinho a Monster Six, a Six Monstro, digamos assim, e a gente consegue ver que ela está completamente distorcida do que ela já foi. Não é uma versão mais velha dela, não é uma versão mais nova, mas uma versão completamente corrompida, porque esse é o poder dessa entidade. O mesmo vai acontecer futuramente com o Mono, onde ele vai sofrer uma série de transformações até virar o nosso bom e velho amigo Homem Magro, mas só vou explicar logo logo. Uma coisa importante, pessoal, que vocês... Nosso bom e velho amigo. Para entender aqui um pouquinho dos conceitos do jogo. Vocês viram que tem muito daquela jogada de entrar numa porta e sair na outra.
Mas não é assim, eu entrei numa porta e saí na outra. Eu entrei numa porta e quando ele aparece na porta, ele volta no tempo. É como se o tempo ali tivesse congelado, o tempo não tá andando. Enquanto eu não acertar a porta certinha, o tempo não anda, eu não consigo me deslocar por aquele ambiente. Eu fazendo um vídeo de explicação Little Nightmares. Aí o homem das calças erguidas e o boca de buceta ficam tentando pegar o cabeça de saco. Tem como. Né? Ou seja, a gente pode ver então que a realidade naquele lugar está completamente alterada e o tempo parece que está paralisado, tem alguma coisa acontecendo por ali. E aqui, galera, vocês podem Encontramos um monstro cabeça sem cabeça. dar uma pesquisada no Google, enfim, tem gente que acredita que existe, tem gente que acha que é fantasia, né, entretenimento, mas procurem aí na internet por uma coisa chamada buraco de minhoca. Buraco de minhoca basicamente seria um tipo, muito leigo, estou falando, explicando de uma maneira muito rasa aqui, mas seria uma espécie, vamos imaginar, de um buraco negro. Interessante que aparecem várias imagens de buraco negro durante o jogo, mas seria um buraco negro onde, como se fosse um túnel, a gente entra por um lado e vai sair pelo outro. Entra por uma porta e vai sair por outra. Porém, esse buraco de minhoca ele tem algumas características diferentes. E uma das características dele é que uma porta poderia estar em um tempo e a outra porta poderia estar no passado, por exemplo. Ou seja, esse buraco de minhoca, eu sei que é uma coisa louca, procurem no Google, vão dar uma lida, tranquilo. Ele poderia conectar dois tempos diferentes, né? Por meio de um túnel, digamos assim. E se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que muitas pessoas dizem, olha, né, por meio desse buraco não teria como atravessar matéria física, mas seria possível enviar um sinal, enviar uma transmissão. Opa, transmissão, acho que tem a ver com o jogo. Uma coisa óbvia que todo mundo sabe, mas eu vou dizer o óbvio aqui, o próprio nome do nosso personagem principal, Mono, né? Vem mono, estéreo, e mono a gente sabe que é uma frequência muito mais antiga. As TVs nenhuma são essas de LED, fininhas. Eu tenho uma pergunta. Isso era uma informação óbvia pra alguém daqui? Alguém que sabia disso? Que pra mim isso não é uma informação nem um pouco óbvia. Vou voltar ao que ele falou. Que tem a ver com o jogo. Ao enviar uma transmissão. Opa, transmissão, acho que tem a ver com o jogo. Uma coisa óbvia que todo mundo sabe, mas eu vou dizer o óbvio aqui, o próprio nome do nosso personagem principal, Mono, né? Vem mono, estéreo, e mono a gente sabe que é uma frequência muito mais antiga. Mono, as TVs nenhuma são essas de LED, fininhas. São TVs aquelas de tubão, como era da minha época, já que eu sou velho pra caramba. Mas então assim, são uma tecnologia mais antiga, e essa tecnologia mais antiga supostamente poderia viajar nesses buracos de minhoca. O que eu quero dizer com isso? Essa é a habilidade dessa entidade. Ela tem duas grandes habilidades. Uma é ela consegue corromper quem entra em contato com ela, pegando eu tô gostando mais dessa teoria do que da do Linkzinho. E distorcendo elas, essas criaturas, ou ela pode simplesmente, de alguma maneira, né, controlar o tempo, ou não ter tempo. Ela tá no passado, ela tá no presente, ela tá no futuro. Lembrem aqueles momentos em que o Mono bate na caixa de música, que ele fica no nada. Não tem nada lá, totalmente escuro, até que ele encontre uma porta. Ou seja, no núcleo dessa criatura não existe nada. Não existe o passado, não existe o presente, não existe o futuro. Eu sei que é complexo, mas isso vai fazer muito sentido nos meus vídeos de teoria. Aguenta o coração. Okay. Então a gente sabe que essa criatura ela tem esse poder de corromper, ela pode, né, se deslocar aí pelo tempo, ou estar presente em todos os tempos, como eu expliquei. E ela precisa de quê? Ela tem fome. Ela precisa consumir massa, ela tem que crescer, ela é uma criatura, um ser vivo de certa forma. E ela precisa comer, né, para conseguir dominar, conseguir se manter viva. E aí o que ela faz? Ela encontra uma pessoa com uma habilidade extraordinária. Né? Ela encontra um menino, e esse menino ele tem uma capacidade de sintonizar na televisão, e ele consegue emitir, né, um sinal de transmissão. E o que ela faz? Explicando o final do jogo, quando o Mono fica preso ali no final e ele senta naquela cadeira, vocês podem ver que toda aquela massa, aqueles olhos começam a vir na direção do Mono e estão começando a corromper ele. Cal, responde essa aí, ó. Por que a cadeira cresce? Vou parar de fazer essa porra. Só corromper até que ele vire o Homem Magro. E ele fica prisioneiro lá dentro. O Homem Magro nada mais é do que uma antena. Ele é uma antena em que essa criatura... A janta tava 10, viu? Obrigada, Maria Farofa. Valeu, gente. Essa entidade manda um sinal
o mono, no caso, consegue transmitir para toda a cidade ao redor, e isso começa a causar uma série de distorções físicas na cidade e até biológicas nas próprias pessoas. As pessoas começam a sofrer mutações e transformações. E aí, como eu expliquei para vocês, o que acontece com as pessoas? Parte das pessoas ficam completamente, dominadas por esse sinal, começam a ficar com o rosto completamente deformado, e lembrando que isso é uma crítica, social em relação à mídia que fica manipulando as pessoas, fazendo lavagem cerebral. Tem uma crítica aí por trás, mas essa entidade então usa esse sinal para causar essa mutação nessas pessoas, até que vai chegar um ponto que ela vai desistir da própria vida. E ela simplesmente se joga de um prédio, ela acaba morrendo, e o que acontece? Essa pessoa futuramente vai ser assimilada por aquela massa, vai alimentar aquela criatura. Por isso que só sobram roupas, na verdade, porque a massa, o corpo físico das pessoas foi tragado por essa entidade. Mano, eu tô que é achando o essa jeito teoria dela continuar boa. viva e talvez se expandindo aí para dominar mais e mais o mundo que se encontra Little Nightmares. Mas nós temos pessoas especiais também. Essa criatura, ela consegue identificar algumas pessoas que são malignas, pessoas que têm aquela semente do mal dentro delas, e ela consegue fazer uma transformação diferente. Por exemplo, uma professora que é extremamente rígida, que pune seus alunos, controladora e provavelmente muito sádica, maluca da cabeça, ela sofre uma transformação e não fica completamente dominada pelo sinal de transmissão. E ela acaba adquirindo alguns poderes e acaba ali cumprindo um papel, Também, obviamente, tudo isso também orientado, digamos assim, por essa entidade, mas ela acaba tendo uma consciência própria, um papel nesse grupo aí para dominar essa cidade que é liderado, por essa criatura de olhos. Tem também, no caso, a gente pode ter o caçador também, que a gente consegue ver que ele tem um papel. A gente consegue ver o nosso amigo doutor, que ele tem um papel. Se vocês quiserem muito, galera, coloquem nos comentários. Eu queria gravar um vídeo explicando a função do caçador, a função do doutor e da professora. Vocês vão também se perguntar por que o caçador usa um saco na cabeça e ele não usa uma máscara como outros personagens que a gente já viu em Little Nightmares 1. Existe um motivo, mas aí a gente tem que explicar a função social e a função dentro dessa cidade de cada um deles. Se quiserem, coloca nos comentários que eu gravo um vídeo específico sobre eles três, que eu acho que vai ficar bem legal. Vamos falar um pouquinho então da nossa amiga Six, depois a gente volta pro Mono. A Six, então, a gente começa encontrando ela presa dentro da casa do caçador. Ela tá lá, por mais que estivesse presa, tá tranquila, ouvindo sua caixinha de música, que é uma caixinha muito importante no jogo. Ela tá ouvindo sua caixinha de música, quando de repente aparece o herói. O herói é o Mono, vê que ela tá prisioneira, pega um machado, e aí vai lá, arrebenta a porta e salva ela. Porém, ela não se sente salva, ela fica com medo e sai correndo. Até que ela vê que não tem jeito, tem que contar com a ajuda do Mono, e aí os dois começam a trabalhar juntos. A Six, na verdade, desde sempre, ela vai mostrando alguns comportamentos esquisitos, E fica óbvio durante toda a gameplay que ela tem a semente do mal dentro dela. Ela não é uma boa pessoa, Ela gosta de causar dor física em seres, ela é sádica. E uma coisa interessante é que ela tem um comportamento de sobrevivência, ou seja, antes de acontecer uma coisa ruim comigo, que aconteça com outros. Então ela vai sempre tentar se preservar e sobreviver. Talvez seja alguma coisa mais relacionada ao passado dela, Mas isso aí a gente vai abordar no futuro. Então, por enquanto, vamos trabalhar com esse cenário que a gente sabe da Six. Ela tem lá um semente do mal, ela tem uma personalidade maligna também dentro dela. Não é a dominante, mas ela tem dentro dela tem coisas ruins dentro dela. E ela começa então essa aventura com o Mono, eles começam a criar essa conexão entre eles. Porém, em um determinado momento, ela encontra o seu capuz emblemático amarelo, Ela tá chovendo bastante, ela tá com frio, ela vê uma capa de chuva amarela e ela coloca. Aqui um ponto importante, galera, que agora não vai fazer sentido nenhum e vai ser a parte mais difícil desse vídeo de explicar. Mas quando ela coloca esse capuz amarelo, começa a piscar luz, exatamente do jeito que aparece a Shadow Six no Little Nightmares 1. Pra quem é novo no canal, nunca viu meus vídeos, dá uma assistida lá, Me dá uma ajudada aí. Mas lá no Little Nightmares 1, a língua às vezes dá uma travada. Lá em Little Nightmares 1, quando a Six sentir fome e ela come, se olhar em algum canto da tela vai aparecer uma cópia da Six, não tinha ideia toda disso. escura, como se fosse uma sombra, que ficou apelidada por Shadow Six. Seria uma versão maligna dela. Que nesse jogo a gente descobre como que ela foi criada, Ela é criada mais pro final do jogo.
Porém, nessa cena, onde supostamente não existe a Shadow Six ainda, a luz pisca exatamente como acontece em Little Nightmares 1. Por quê? Isso é uma das evidências que o jogo está nos mostrando que existe um looping eterno, ou seja, um looping temporal acontecendo aqui, porque nós somos, né, como já falei isso anteriormente, mas nós somos humanos e para nós tem que existir passado, presente e futuro. Nesse jogo, não necessariamente, ele está trabalhando em loopings. Então, assim, o passado pode ser o futuro, é uma coisa muito louca, mas se a gente está pensando que é um círculo que fica sempre se repetindo, eventualmente o futuro vai virar passado e o passado vai virar futuro ou presente. Louco, né? Deve ter gente babando já, saindo sangue pelo nariz, porque, né? Eu sei que é uma coisa maluca, mas espero que faça mais sentido daqui pra frente. Só pra saber se tá tudo bem aí, turma. Tem alguém babando, com sangue saindo do nariz, só pra saber. Depois de alguns desafios, então, na verdade, a Six, ela é capturada pelo Homem Magro, né? Que a gente sabe que ele é o Mono, na verdade. É capturada por ela e levada para a torre de transmissão, onde tem aquela entidade. Aquela entidade, como eu já expliquei para vocês, ela começa a corromper a Six. E que tá pior que começa a trabalhar, mas assim, ela começa a explorar o pior dentro da Six. Porém, isso fica interessante porque isso não dá muito certo, aparentemente. Mesmo quando a gente encontra lá aquela Six monstra, digamos assim, ela não é maligna naquele momento, ela está simplesmente protegendo aquela caixinha de música. Ela está num quarto de felicidade dela, tem as bonecas dela, os brinquedos dela, essa caixinha de música que ela quer proteger tanto. Ela tem os braços longos, as pernas longas, né, para conseguir proteger aquilo que ela mais quer no mundo, que é aquela caixinha de música. O que é aquela caixinha de música, Crash? Eu vou explicar, eu tenho certeza que a cabeça de vocês vai explodir quando eu falar o que é aquilo. Mas enfim, ela tá ali tranquila. Eu não quero que minha cabeça exploda, eu não sei se eu quero mais ver esse vídeo. Ela tá ali, né, não vou dizer se divertindo, mas ela não tá vivendo um pesadelo. Até que ela vive o pesadelo não fala, dela. E qual velho, que é o pesadelo dela? Explodiu É quando uma certa pessoa pega um machado, arrebenta a porta, vai lá e começa a tirar ela, né, daquela situação. Mais do que isso, pega aquele amuleto de segurança dela, aquela coisa que ela ama tanto, que é aquela caixinha de música, e começa a dar um golpe naquilo. No momento que se dá um golpe naquilo, aquela realidade ela é quebrada, e a gente consegue ver que tudo aquilo lá é dentro daquela criatura cheia de olhos. É tudo uma ilusão, na verdade, mas a gente consegue ver que aquela criatura conseguiu distorcer, né, essa versão da Six. A Six vê a coisa que ela mais ama no mundo, né, sendo atacada, sendo destruída, e ela fica muito furiosa. E ela começa a ir atrás do Mono, querendo acabar com ele, porque ela está completamente insana, querendo acabar com ele. E aí a gente pode ver que quando a gente chama ela, ela sente uma espécie de dor, alguma coisa estranha acontece, e aí a gente vai lá e a gente começa a atacar aquela caixinha de som. Pro Mono, ele tá sendo um herói, ele quer salvar ela, tá completamente monstruosa. Eu quero salvar a minha amiga. E quando ele bate nessa caixa de som, o que ele se depara? Com nada. Não tem nada, absolutamente nada. E na minha opinião, essa é a essência daquela criatura cheia de olhos. Ela representa o nada. Não tem nada dentro dela. Não tem passado, presente, futuro, absolutamente nada. Até que ele encontra uma porta. E ele vai lá e arrebenta essa porta. Que é a mesma cena do início do jogo, lá na casa do caçador, onde a Six viu ele pela primeira vez e ficou com medo, né? Tanto que fugiu dele. Então, quando ele arrebenta essa porta, ele está, na verdade, transformando aquele mundo da Six em um pesadelo. Ela só quer ficar tranquila, ela quer ficar com a caixinha dela. Por mais que ela seja deformada e bizarra, ela estava feliz. Mas aí vem uma pessoa e vai lá e quer tirar essa felicidade dela, que é aquela caixinha de música. Tadinha. É louco, galera, mas vamos lá que tá, a gente vai conseguir compreender. Então a gente consegue ver que o Mono acha que tá fazendo algo bom, mas na verdade pra Six ele tá fazendo algo ruim. Eles começam a travar essa batalha, digamos assim, entre os dois, até que no final, né, a caixinha ela fica, digamos assim, com dano, fica fragilizada. Ele vai lá e acerta uma vez aquela Tadinha, mais uma mano, vez dá muita aquela dó. caixinha de música. E aí, pessoal, vem um grande plot twist muito legal do jogo e que esse jogo tá completamente nos detalhes. Quando ele acerta, o que acontece? A Six começa a regredir, né, voltar para sua forma original. Começa a ter aquele estágio monstruoso e começa a se transformar naquela menininha que a gente foi interagindo durante o jogo. E quando ele bate naquela caixa, ela vai girando, tava girando quando tinha música
no sentido horário, aquela manivela, e quando ele bate, ela começa a girar no sentido anti-horário, ou seja, ela está voltando ao que ela seria anteriormente. Porém, olhem o formato daquele objeto. Olhem o formato daquela caixa de música. Ela fica toda deformada e ela fica com formato de quê? Sim, pessoal, se você se deu conta disso durante o jogo, parabéns, você é muito observador. Mas ela, na verdade, aquela caixa de som, o que ela representa, aquela caixinha de música, ela representa o Demó. É igual o Demó, galera. Dá uma olhada, eu vou colocar na tela a imagem dos dois. Lembra muito, galera, por quê? O Demó é o porto seguro da Six. Crash, eu tô boiando agora, não tô entendendo absolutamente nada. Realmente acho que ele forçou um pouquinho a barra. Segura o coração aí que você vai entender. Porto seguro então, da o Six, porto mano, seguro dela, o que gerava felicidade, algo que ela tinha muito carinho por aquilo que é a caixinha de som, na verdade, no futuro, é o Demó. Mas Crash não faz sentido. Faz sim, galera. Vocês podem ver que no finalzinho a gente tem uma traição, né? Que, nossa, é realmente muito impactante. O que acontece? No finalzinho, então, eles estão fugindo daquela criatura gigante. E aí tem uma ponte que ela começa a cair. A Six consegue fazer, né? Passar pela ponte. E ela simplesmente quisesse matar o Mono, ela teria deixado ele cair. Agora, atrás dela tem um sinal de TV. Né? Ela tem um sinal de TV e ela não consegue. A gente sabe que quem tem o poder de transmissão, de sintonia, é o Mono e não a Six. Ela não poderia, né, simplesmente atravessar por aquele sinal, já que ela não tem essa habilidade. Mas aí vem uma coisa importante. Vendo os jogos de Little Nightmares, qual é o verdadeiro poder da Six? O verdadeiro poder da Six, na verdade, é absorver os poderes de outras entidades. Ela tem essa habilidade, ela nasceu com isso, assim como o Mono nasceu com a habilidade de ser um transmissor, de sintonizar. Eles, por algum motivo, eles nasceram diferentes. Talvez essa corrupção do mundo, em que os adultos ficaram completamente dominados, isso tenha feito com que algumas crianças nascessem especiais. E essas crianças, no caso, pelo menos duas que a gente está citando aqui, o Six e o Mono, acabam vivendo uma história onde os dois se conectam, mas vivem em um looping infinito. Por quê? No final, a Six sabe que o Mono acabou de destruir aquilo que ela tinha de mais precioso. Por algum motivo, ela se relacionava com aquela caixa de música e ele foi lá e destruiu ela. Ela tá com raiva, ela quer se vingar dele. E aquela parte, né, aquela Shadow Six já tá dentro dela. Quando o Homem Magro pega ela a primeira vez, dá pra ver que fica ali na nossa tela, fica uma espécie de uma sombra. Ou seja, a Shadow Six ela já começa a se materializar no nosso mundo. Ela já existia dentro da Six, porém agora ela consegue se separar como duas pessoas, ou dois seres diferentes, vamos colocar assim. Tanto que a Shadow Six uma hora começa a ajudar o Mono, né, a chegar até onde está a Six para poder ajudar ela e cumprir o seu papel. Então a Six, e uma coisa importante, a Six pela primeira vez está conseguindo ver claramente o rosto do Mono. Até então ele estava usando o chapéu, que teoricamente escondia um pouco do rosto dele. E ela, quando ele está pulando, ela segura a mão dele, né, e ele deve se olhar naquele momento e ele só deve ver ódio ou frieza no rosto dela. Ela vê o rosto dele, talvez ela tenha realmente associado que ele é o Homem Magro, porque talvez eles tenham alguma semelhança física entre os dois, mas na verdade o que ela fez? Aquele momento ela estava dominada pelo lado mal, e ela se vinga. Ela solta o Mono, mas antes de soltar o Mono, lembrando, qual é o poder dela? É de absorver poderes de outro. Muito provavelmente quando ela segurava o Mono, antes de soltar ele, ela absorveu um pedacinho do poder dele. Com isso, ela consegue então sintonizar agora e consegue sair por aquele portal e aparecer numa TV naquele final secreto. O Mono cai então naquela criatura, né, cheia de olhos, e aquela criatura então, como eu já expliquei para vocês, faz ele sentar numa espécie de uma cadeira e aí ela começa a ficar ao redor dele e começa a tentar corromper ele. Mas o Mono é muito forte. Ele é muito forte, por mais que essa criatura estivesse trabalhando possivelmente na raiva dele, porque ele foi abandonado por sua amiga, uma pessoa que ele tentou ajudar durante toda a sua história aqui do jogo, ela não consegue dominar ele, ela consegue, né, distorcer ele para que ele vire aquela criatura, o Homem Magro, né, que vai servir como uma antena e depois tem toda a sua participação no jogo, mas ela não consegue dominar ele. Por que eu digo isso? Prestem atenção nos detalhes. Na hora que a criatura começa a se aproximar do Mono, o que ele faz? Ele fecha os olhos.
Olhem a animação, ele fecha os olhos porque sabe que aquela criatura pode dominar ele pelos olhos. Então fecha os olhos e ele vai depois, com o tempo, ele vai crescendo. Se passam, sei lá, 70, 100 anos ali, cada vez que pisca o ano deve passar 20, 30 anos, porque ele vai se transformando num adulto. E mesmo adulto, toda vez que o homem magro aparece, ele tá de olhos fechados, como dizendo: ali dentro ainda existe um mono. Embora ele esteja corrompido, embora aquela criatura use ele como uma antena para corromper toda a cidade ao redor e corromper as pessoas para os seus objetivos, ali dentro ainda tem um fragmento do mono, e a prova disso é que ele está de olhos fechados, porque isso é, né, um sinal de quando ele foi, né, inicialmente transformado, digamos assim. E o que o homem magro quer nessa história toda? Ele quer impedir, né, que esse ciclo continue. Por quê? Ele sabe que a Six vai trair ele, ele sabe que o mono vai cair, que o mono vai sentar na cadeira e vai ser corrompido. Tanto que, quando ele vira o homem magro, né, que ele é o transmissor desse sinal, a criatura vai lá e prende ele numa porta. Porém, né, ele é muito esperto. O que ele faz? Ele sabe que essa criatura, ela de alguma maneira, ela consegue fazer buracos entre o tempo e o espaço. Então ela consegue conectar o presente com o passado, ou quem sabe até mesmo um pouco com o futuro. Isso não é explorado no jogo, mas o presente com o passado. E ele é uma transmissão. Então ele já manda um sinal pro mono jovem dizendo: vem me procurar, abre essa porta, porque ele sabe que ele tá preso lá e só o mono pode soltar ele, só ele mesmo poderia soltar ele. Então ele manda, né, uma frequência pro passado por meio desse próprio poder dessa criatura cheia de olhos. E o mono, se vocês parem para pensar, ele não quer nada no jogo, ele só quer ir para a torre de transmissão e fazer alguma coisa. Ele só quer, a única coisa que ele quer é abrir aquela porta. É só isso que ele faz, ele não tá nem tão preocupado com a Six assim. Ele ajuda ela, ok? Mas ele tem uma meta clara, parece que ele está sendo controlado, ele tem esse objetivo, e ele está sendo, na verdade, né, ele está sendo manipulado por ele mesmo para ir lá e soltar ele. No momento que solta ele está livre no mundo, o homem magro, ele vai lá e ele pega o mono, quando o mono acaba, né, quando a gente fracassa em alguma movimentação, em alguma fase do jogo, ele pega o mono, mas ele não mata o mono, bota na boca, como as outras criaturas. Ele só pega o mono, como dizendo: tu não vai continuar a tua jornada, e aí não vai acontecer, e eu não vou me transformar, então, no homem magro. Tudo vai ficar bem. Ele quer, na verdade, ajudar a sua versão menor, e sabe que a Six vai fazer isso com ele. Então, o que ele faz? Ele pega ela e leva ela para a torre de transmissão, pensando que poderia acontecer alguma coisa diferente nesse ciclo, porém, o ciclo se repete. Eu sei que deve estar confuso, galera, mas vamos lá, a gente vai resolver isso em alguns vídeos aqui. E a Six, afinal de contas, o que é aquele final, né, é diferente quando a gente consegue coletar todas aquelas crianças glitches? O que é aquele final? Então a Six sai da TV e aparece então a Shadow Six no formato de um glitch. E ela olha para uma espécie de um panfleto turístico, né? E tá ali o símbolo, tá ali um formato do Demon, como dizendo: vai para lá. Se isso for verdade, que é o que a gente acabou presenciando, quer dizer então que Little Nightmares 2 se passa antes do 1. E não tá errado falar isso. Em teoria, seria Very Little Nightmares, jogo para celular, Little Nightmares 2 e Little Nightmares 1. Por que os criadores do jogo falaram que Little Nightmares 2 é uma sequência e não um jogo que venha antes de Little Nightmares 1? Porque, de novo, são ciclos. A história do mono sempre vai se repetir. Sempre vai surgir um novo mono, que ele vai sempre receber uma transmissão, vai procurar aquela porta, vai abrir a porta e criar um novo homem magro. Isso sempre vai acontecer. É um ciclo infinito. E é isso que o jogo ele nos traz. Ok, mas e a Six? O que tem a ver com ela? Sobre a Six, a gente sempre achou que a Six pudesse ser a filha da Geisha. Todo mundo falou isso, todo mundo achou isso, fazia bastante sentido, mas, né, a desenvolvedora do jogo falou: não, elas não são parentes. Nessa teoria ela não tá certa. E por que não tá certa essa teoria que elas não são parentes? Porque elas são a mesma pessoa. Pensa comigo, o final especial. Ela vai lá pro Demol e vamos supor que o nosso amigo Mono ficou 100 anos preso naquela criatura. Os mesmos 100 anos se passaram lá no Demol. Ela foi lá, ela encontrou uma versão dela mesma, mais adulta, né? A gente sabe que até que é velha, quando ela sai no espelho, sabe, dá pra ver que ela é bastante velha. Sei lá, uma versão com 100 anos, 1000 anos, não sei quanto tempo se passa.
E ela vai também repetir sempre o seu ciclo. Ela acaba matando a sua versão adulta, né, ou bem mais velha, vamos dizer assim, absorve o poder dela, aí ela sobe aquela chaminé e aí a gente escuta no final do jogo um barulhinho de um barco chegando. Ah, isso é socorro para ela ir embora? Não, são novos hóspedes e o ciclo vai voltar de novo. Obrigada pelos Ela bits. vai Manda um beijo pra ficar minha namorada, o ali nome dela é Júlia trabalhando, Almeida. né, beijo até que ela pra Júlia vire Almeida. adulta, que aconteça Namorada tudo do de Rick novo Tapioca. e um Beijo pra dia você. vai aparecer uma nova Six pequenininha pra desafiar ela e matar ela e absorver os poderes e continuar o ciclo, o looping infinito. Ah, Crash, tu tá doidão, eu não tenho certeza, tá me parecendo furada essa teoria. Quando vocês forem pensar no jogo, vocês vão ver que faz muito sentido. Por exemplo, por que que no Demo, né, todas as crianças elas eram aprisionadas, elas ficavam, né, elas eram aprisionadas e elas eram mumificadas no formato de um nomezinho. O nomezinho é uma criatura inútil, vamos colocar assim. Mas por que que a geisha tinha medo, né? Tinha tanto medo assim das crianças, não queria ter crianças pelo Prime, dentro beijo. do Demo, porque ela sabia que um dia uma versão dela mesma, criança, ia voltar no Demo e ia conseguir, né, recuperar os poderes dela, ia virar inteira, porque ela absorve ela do futuro e ela do passado, digamos assim, e ela acaba morrendo, e aí o ciclo vai se repetindo. Ela quer acabar com isso. Então, toda criança que chegar no Demo, ela quer que essa criança morra ou que essa criança simplesmente vire um nominho, porque aí não representa nenhum perigo para ela. Então esse é o motivo pelo qual no Demo ela tá sempre, né, toda a estrutura do Demo serve para criar novos nominhos, para matar crianças eventuais que possam aparecer lá. E aí, tanto faz sentido a ideia de um ciclo que vai se repetindo, que a gente sabe, né, lendo as histórias em quadrinho, né, as primeiras histórias em quadrinho do Little Nightmares, que ela recebe ajuda para poder ir no Demo do barqueiro, né, do ferryman. Ela recebe ajuda, porém no momento que ela recebe essa ajuda, ela tá com amnésia. Então alguma coisa acontece do final secreto do jogo até aquele momento em que ela é capturada. Ela nem parece estar na mesma cidade, porque a cidade que ela tá tem um monte de pessoas gordinhas e na verdade na cidade pálida é todo mundo bem magrinho. Então é como se tivesse uma cidade vizinha, alguma coisa do tipo, e aí lá, por algum motivo, ela vai perder a memória, não sei, e aí ela é enviada pro Demo. Tanto que ela perde a memória que quando ela chega no Demo, ela não lembra que ela tem fome. E a fome dela aparece no final do jogo, Crash. Por que a fome? O que que ela representa? O que que quer dizer? Lembrem que o poder dela é absorver o poder dos outros. Então ela absorveu um pouco do poder do homem magro, do mono, para poder passar por aquela TV. Quando ela faz isso, ela aumenta o nível de poder dela e ela consegue, a partir desse momento, criar uma pequena, né, transmissão dela mesma. Ela acaba criando uma Shadow Six. Ou seja, tudo aquilo de ruim que ela tem dentro dela acaba se materializando, né, uma mente maligna, digamos assim, acaba se materializando nessa Shadow Six. E ela acaba adquirindo um poder novo. E com esse poder, né, quem quer muito poder tem que pagar um preço. E qual é o preço? É a fome. Ela sente muita fome. E por que que ela começa a se direcionar para o Demo, né, para continuar nesse looping eterno? Porque a Shadow Six, quando olha para ela, ela sente fome e aponta. Lá você vai conseguir se saciar, lá você vai matar sua fome. E é verdade. Tudo no Demo é sobre fome, sobre querer, né? Eu acho que ela se alimentava da energia daqueles hóspedes, mas eles estavam lá comendo. Eram insaciáveis, assim como a Six também vai ser. Quanto mais poder ela tiver, mais ela vai ficar com fome. Então essa aí é a lógica dos poderes da Six. Quanto mais poder, fome, ela foi lá e ela foi simplesmente cumprindo o ritual dela. Durante o Demo tem várias fotos, né, da geisha, com uma versão pequena dela, que é ela mesma, galera. Então assim, por que que tem várias fotos espalhadas pela cidade? Tem fotos da geisha, fotos repetidas, porque isso é um looping. E aí que vem agora a questão que vai explodir a cabeça e que ela é complexa. Agora? Meu Mas, Deus, assim, eu achei que já tinha vindo. como esse looping ele é eterno, não existe passado, presente e futuro. Então por isso que naquele momento, né, que a Six coloca seu manto amarelo e assume seu papel como Six, mesmo que naquele momento para aquela personagem, a Shadow Six, não tivesse materializado e não tivesse precisando piscar a luz pisca, porque ela é a Shadow Six e ela é a Six. Não importa se é passado, presente ou futuro, assim como o Mono. O Mono aparece no jogo já com as habilidades dele, né? E ele tá usando aquele saco de papel na cabeça para justamente conseguir segurar o poder dele. Ele não quer usar o poder dele.
Tanto que na luta final, que é muito legal por sinal, com o Homem Magro, ele tira seu capacete, o que quer que ele esteja usando durante o jogo, e aí ele liberta seus poderes e consegue sintonizar e consegue destruir o Homem Magro. Como é possível, Crash, dois personagens iguais, uma versão jovem e uma versão adulta? Como é possível que a versão jovem matou a versão adulta? Também é muito simples e muito óbvio. O jovem, ele estava ali, né, tentando sobreviver. Ele sabia que ia ser drenado, ele estava com medo de morrer, ele queria sobreviver. Enquanto o adulto, ele não queria sobreviver, ele queria salvar sua versão mais jovem. São coisas diferentes. Eu acho que você consegue imaginar que a intensidade de força de sobrevivência é muito maior que a intensidade de força de querer salvar alguém. E é por isso que a versão jovem sempre vai ganhar da versão adulta. E para finalizar esse vídeo, se por acaso você não se convenceu de que a Six e a Geisha são a mesma pessoa, apenas em momentos diferentes de um mesmo ciclo, vai mais algumas evidências para vocês. Primeiro aqui a caixinha de música, né? Que então a Six tem tanta adoração, queria tanto proteger. Como eu falei para vocês, ela representa o Demol. Ele tem um formato muito parecido. E o ciclo da Geisha é exatamente o ciclo do Homem Magro. Pensem só, lá aquela criatura precisa do Homem Magro para transmitir e poder controlar tudo ao seu redor. No Demol é a mesma coisa. O Demol só consegue funcionar tendo a Geisha para administrar. Eu sempre tive minha teoria que existe uma entidade por trás do Demol, agora é o momento, se não é a alguém quiser Geisha, se ela é inscrever, presentear, a gente chega no próximo uma nível. ferramenta para que o Demol funcione. E eu realmente espero fazer um vídeo de teoria que eu vou contar isso pra vocês. Eu acho que vai ser uma ideia bem legal, uma ideia aí que eu acho que poderia acontecer. Mas obviamente é um chutômetro, é uma coisa que eu gostaria, não quero dizer que vai acontecer. Mas então a Geisha, ela também é utilizada e de tempos em tempos ela vai sendo trocada por uma versão dela muito mais jovem. Tem um momento, quando a gente está jogando lá no Little Nightmares 1, que a gente consegue ver a Geisha ouvindo uma caixinha de música. E adivinhe, é a mesma melodia, é a mesma música que a Six tem tanta afeição. Por que a Six gosta tanto daquela caixa de música? Porque a gente sabe que a Geisha e o Demol são praticamente uma coisa só, assim como a gente sabe também que o Homem Magro e a Torre de Transmissão, aquela entidade, praticamente são uma coisa só, porque eles são dentro do mesmo ciclo muito próximos. E no próprio quarto, onde tem aquela Six monstruosa, tem muitos elementos que remetem à casa da Geisha, o Demol. Seja o papel de parede, o quadrinho que aparece lá naquela cena, é o mesmo quadrinho que aparece no quarto da Geisha. Tem umas bonequinhas ali, algumas pelúcias que aparecem lá no quarto da Geisha também. Ou seja, aquele espaço criado onde está aquela Six monstruosa é um espaço que não existe, porque quando a gente bate na caixa de som, na caixa de música, acaba se distorcendo e vê que na verdade é aquela criatura de olhos, mas aquilo ali seria o passado, o presente e o futuro da Six. Crash, como assim? Não pode ser real. Pode, pessoal. Ali, teoricamente, a Six nunca foi para o Demol, mas se vocês olharem à esquerda dessa imagem, tem a mala que a Six vai chegar no Demol. Ou seja, um elemento do futuro aparece naquela cena. Não queiram encontrar lógica aonde não tem lógica. Esqueçam a questão de tempo. Neste local, passado, presente e futuro se conectam e é simples assim. Aceitem. Essa é a ideia do jogo e é tão extraordinário, porém difícil de aceitar para algumas pessoas. Galera, espero que vocês tenham gostado, tem muita coisa que eu não expliquei, esse vídeo tá com quase 40 minutos, gigante, eu tenho certeza que muita gente nem vai conseguir ver, porque vai ficar chato pra você. Não, achei legal. Eu gostei mais dessa teoria que a do Linkzinho, só que eu gostei das duas, eu gostei mais dessa, achei bem legal, só que eu acho que eu ia fazer completamente diferente. Eu não vou pensar agora, mas eu acho que eu precisava ver tudo como um filme. Eu precisava ver tudo como um filme, eu precisava ver o começo, eu precisava ver, tipo, Little Nightmares 1, depois a DLC. Não, eu queria ver a DLC, depois eu vi a Little Nightmares 1, depois eu assisti o Little Nightmares 2. Eu queria assistir tudo assim agora, assistindo. E aí depois eu acho que eu ia falar, mano, uma parada muito diferente dessas. Óbvio que algumas coisas iam ser iguais, mas eu acho que, no geral, ia ser diferente o que eu penso.
Essa tá muito mais completo, eu achei bem legal. Deixa o like.